Fala, seus diagramados. Entre demissões e trocas, 6 ministérios tiveram seus comandos modificados na última segunda-feira, dia 29 de março, entre eles Relações Exteriores, Defesa, Justiça, Casa Civil, Secretaria de Governo e Advocacia Geral da União. Tudo começou com um pedido de demissão de Ernesto Araújo, que se despediu com uma carta que tenta superar a da Dona Lúcia e a dos banqueiros como a missiva mais patética da história do Brasil. No texto, Ernesto mostra que o problema estético da extrema-direita também afeta o estilo de escrita. No caso específico dele, uma redação cheia de orações intercaladas e um tom extremamente bajulador nas palavras. Além da síndrome persecutória e das teorias conspiratórias típicas dos olavistas, sobra a puxação de saco ao Jair, chamado de querido chefe. Isso daí me lembrou o capachão da TV Colosso, de tão ridículo que é. Sem querer incomodar, mas já incomodando. Bom dia, chefinho querido. O mais triste na história é que o Jair não deve nem ter lido a carta e jogado diretamente no lixo. No lugar de Ernesto entra Carlos Alberto Franco França, um ilustre desconhecido. Mas durante o dia outras quedas vieram. Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, entregou o cargo no começo da tarde. A narrativa oficial é de que ele se recusava a vincular as Forças Armadas aos projetos autoritários de Jair Bolsonaro. Estranhamente, Azevedo e Silva nunca desmentiu que participou daquela fatídica reunião em que Jair discutiu como dar ares de legalidade a um golpe e também não teve problema nenhum em sobrevoar de helicóptero uma manifestação favorável ao presidente. O cargo dele agora será ocupado por Walter Braga Neto, que semana passada estava de férias em Alagoas. Naquele momento, criaram uma fanfic de que ele interrompeu seu período sabático por conta de um problema de saúde. O que, quando a gente fala de praia, significa também camarão infectado com E. coli e diarreia fulminante. Como não quero imaginar esse senhor diante do trono, prefiro apostar que ele foi chamado de volta, porque esse arranjo de demitir o Azevedo e Silva já estava em andamento. E apesar de não serem muito diferentes, o perfil do Braga Neto é sim mais autoritário, o que fez com que os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica também colocassem seus cargos à disposição. No fim, os três saíram juntos, criando a maior crise das Forças Armadas desde 1977. Porém, nunca antes comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha haviam pedido demissão em conjunto. Isso significa também que agora eles podem tanto pedir música no Fantástico, quanto exigir uma menção honrosa no Guinness Book do ano que vem, porque isso é inédito na história do país. Edson Leal Pujol, do Exército, é o que mais tem acumulado problemas com o presidente. Tudo começou quando ele hesitou cumprimentar o Jair com a mão e fez um toquinho de cotovelo, porque a gente já estava na pandemia. Como o nosso presidente é negacionista, extremamente infantilizado, isso foi o suficiente para pegar a bronca do Pujol. Mas a pá de cal veio quando o Jair pediu para que ele se manifestasse contra o STF em relação às decisões favoráveis ao Lula e também fosse favorável a estado de sítio em vários lugares do Brasil. Ilques Barbosa, da Marinha, e Antônio Carlos Bermudes, da Aeronáutica, não têm embates direto com o presidente, mas resolveram acompanhar o colega nesse protesto. O problema nesses casos é que os substitutos podem e deverão ser muito piores. E mesmo que parte do alto comando esteja contra a sanha golpista do presidente, a base ele tem nas mãos. E é para essa base que ele sempre acenou, indo em formaturas, entre outros eventos relacionados aos militares. André Mendonça, que estava na Justiça, foi para a Advocacia Geral da União, que significa também que ele vai atuar como um Fred Wassef institucional para o Bolsonaro até ganhar a vaga do Marco Aurélio Mello, que se aposenta em junho. E no lugar dele entra um representante da bancada da bala. Trata-se do delegado da PF, Fernando Torres, amigo da família, que certamente vai atuar como um pau-mandado do presidente. Se querem entender melhor de quem se trata, basta saber que Anderson foi durante 8 anos chefe de gabinete de Fernando Francischini, do PSL, também conhecido por se cagar em um camburão da Polícia Militar em Curitiba. Luiz Eduardo Ramos deixou a Secretaria de Governo para assumir o lugar do Braga Neto na Casa Civil, que tem sido militar nos últimos 2 anos. E no lugar dele na secretaria responsável pela articulação do governo, entra Flávia Arruda, deputada
deputada mais votada do Distrito Federal e também da cota de indicações do Arthur Lira. Flávia estreou na política na campanha de 2014, quando substituiu às pressas o marido, o ex-governador José Roberto Arruda, impedido de concorrer naquele ano no Distrito Federal ao ser barrado pela Justiça Eleitoral com base na lei da ficha limpa. Flávia assumiu o posto de vice e a chapa passou a ser encabeçada pelo ex-deputado Jofran Frejá. Ambos chegaram até o segundo turno, mas perderam para Rodrigo Hollenberg, do PSB. O ex-governador já tinha renunciado para escapar da cassação no ano de 2000, quando era senador, depois de violar o painel de votação eletrônico do Senado na votação do julgamento que cassou o mandato de Luiz Estevão, acusado de desviar recursos do Fórum Trabalhista de São Paulo. Ou seja, Flávia vem de uma linhagem política acima de qualquer suspeitas e com muito pedigree, né? Mas e aí, vai rolar golpe com essas mudanças? Tentar, todo mundo pode tentar. Se vai conseguir concretizar, já é outros 500. E a saída do alto comando militar e do Azevedo e Silva não significa que Bolsonaro esteja abandonado pelo exército. Abandonada por você! Muita calma nessa hora. Afinal, nós já vivemos a sequência de um golpe que teve as Forças Armadas como articuladora. Ou já esqueceram dos tweets do Vilas Boas? O golpe, que se desdobra desde 2016, ainda está em curso e não foi completo. Um golpe que enfraqueceu a oposição, permitiu que a direita congelasse o orçamento por 20 anos, retirasse direitos de trabalhador e aposentados e acabasse com o pré-sal. E o pior de tudo, induzisse o povo desiludido a eleger a extrema-direita para governar o país. E o exército é sócio nisso, com certeza. Eu subscrevo o que disse o deputado Fausto Pinato, que é, vejam só vocês, do PP. Eles vão usar as instituições, o ministro da Defesa, da Justiça, para perseguir adversários e proteger os seus, que é o que eles vêm fazendo ao longo de todo esse tempo, de certa forma querendo colocar uma imposição ideológica de extrema-direita, inclusive rifando pessoas de centro-direita e até da direita moderada. O que não se justifica num Estado democrático de direito. Oposição e situação têm que ser respeitadas e não a vontade do filho e da ala ideológica olavista. Nós estamos sendo pilotados hoje por uma ala perigosa, mais perigosa que o coronavírus, fecha aspas. Essa é a declaração do Fausto Pinato e ele está correto. O exército em particular não só se politizou, como virou uma espécie de centrão olavista vendendo apoio por cargos. As Forças Armadas no Brasil, a gente precisa sempre ressaltar, incluindo aí as PMs, são historicamente uma espada sobre as cabeças dos democratas. A formação é equivocada, o papel institucional é equivocado. Principalmente isso acontece, sabe por quê? Porque a elite dirigente tem as Forças Armadas como reserva golpista. Isso só muda com coragem política e conscientização. Porém, leva tempo e é difícil. Afinal de contas, a nossa imprensa é uma hegemonia de conglomerados cujos donos são de 5 famílias e uma igreja. Vai ficar muito complicado mudar essa situação. De qualquer modo, no fim, ainda acho que o Jair vai acabar entregando a moto e a Glock, igual quando foi assaltado no Rio nos anos 90. Só resta saber quem vai assaltar o cognitivamente prejudicado na política. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, então seja membro. Também temos Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Sigam a gente lá. E para todo mundo que acha que o exército não está mais com o Jair Bolsonaro, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.